Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje eu vou te mostrar alguns aplicativos nativos do macOS. Esses são aplicativos que já vêm pré-instalados no seu Mac e que facilitam e muito o nosso dia a dia. Eu vou te mostrar alguns e como você pode usufruir ao máximo deles. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas dicas, fechou? Vamos começar pelo Safari. O Safari é um navegador de internet da Apple. Ele é um aplicativo feito para ser muito fácil de usar, seguro e rápido. Ele sincroniza perfeitamente com todo o ecossistema Apple. Então, como vimos no vídeo passado, o iCloud também sincroniza os dados do Safari. Vamos na tela do meu Mac que eu quero te mostrar um pouquinho dele. Então aqui nós temos o Safari. O Safari tem uma interface de uso muito simples e muito fácil de ser compreendida. Ele traz nessa página inicial alguns elementos básicos. O primeiro deles é a parte de preferidos. Os preferidos são aqueles sites que nós marcamos para ter um acesso mais fácil ou aqueles sites que a gente acessa constantemente. Essa parte aqui do preferidos ela é totalmente personalizável e vocês estão vendo aqui como o Safari vem pela primeira vez. A Apple já coloca alguns sites aqui nessa barra de preferidos. Então nós podemos alterar esses sites e salvar aqueles que queremos ou aqueles que a gente acessa mais. Logo abaixo aqui nós temos o relatório de privacidade. Esse é um recurso mais recente, não são todas as versões de Mac que tem. A Apple ela vai tentando procurar todos os sites que tentam criar perfis nossos para que ofereça mais propaganda, para que fique incomodando mais. Então a Apple ela tenta fazer esse bloqueio para a gente. Lógico que não é perfeito, né? Mas ela tenta fazer ao máximo para que a gente tenha uma navegação segura a todo momento. Logo abaixo nós vamos ter alguns elementos. Pode ser, por exemplo, abas abertas em outro dispositivo, ou no meu caso aqui, abas fechadas recentemente. Então dependendo do seu uso, essa página inicial do Safari ela vai se mudar. Mas eu quero mostrar para vocês o recurso que eu mais utilizo, que é esse daqui de cima de preferidos. Uma dica legal para vocês é que o preferidos aqui, ele é uma parte dos favoritos. Se você já tem costume de usar computador, já tem a palavra favoritos familiar a você, aqui no Mac, o preferidos, ele é uma parte exclusiva do favoritos. É porque o preferidos ele tem essa opção de ficar bem na barra, igual eu estou mostrando para vocês aqui em cima. Então todos esses que nós configurarmos aqui embaixo, eles também vão aparecer nessa barra aqui em cima de preferidos. Tudo bem? Então olha só que legal. Aqui estão os sites padrão que a Apple coloca quando a gente começa um computador ou a primeira vez que a gente usa. Então se você não quiser, você simplesmente vai clicar com o botão direito em cima desse preferido e vai apertar em apagar. Feito isso, ele vai apagar de todos os locais que tem o preferido. O mesmo pode ser feito aqui em cima. Ó. Se eu vier aqui, nesse da Wikipedia, por exemplo, clicar com o botão direito e apertar em apagar, ele também vai retirar esse site como preferido. Agora, eu quero criar um novo preferido. Eu quero salvar um site como preferido, Felipe, para ficar mais fácil de eu acessar a qualquer momento. É simples. Você vai acessar o site que você quer. Então é simples. Você vai pegar aqui da barra de endereço o site. Então você vai clicar e arrastar. E vai chegar com ela até aqui embaixo. Quando aparecer essa seta de mais, você vai soltar. Feito isso, a Apple vai te dar, o Safari, desculpa, vai te dar a opção de trocar o nome. Então é só você digitar o nome se você quiser trocar, se não, pode deixar Apple Brasil e apertar Enter. Então a partir de agora, toda vez que eu clicar em Apple Brasil, já vai diretamente para esse site. E isso pode ser feito com qualquer site. Se por acaso o seu Safari estiver desse jeito, não exibindo a barra de favoritos, é super simples. Você vai vir aqui em visualizar e depois mostrar a barra de preferidos. Mais uma vez, olha o comando aqui na frente. Nesse caso é o Shift Command B. Também não precisa decorar, mas é só para você saber, beleza? Clicou aqui, vai exibir essa barra de favoritos. Agora, se a barra de preferidos não estiver sendo exibida e você quiser salvar o site mesmo assim como um preferido, é simples também. Com o site aberto, você vai vir aqui na barra de menus em favoritos e aí você vai apertar em adicionar favorito. Esse é um outro comando legal, que é o Command D. Então, apertou o Command D ou clicou aqui em adicionar favorito, o Safari vai te fazer a pergunta: onde você quer adicionar essa página? Você vai selecionar ali preferidos, já vai colocar o nome dela ali e adicionar. Uma dica, se você adicionar duas vezes o mesmo site, ele vai adicionar duas vezes aqui, ó, igual no meu,
o Apple Brasil está adicionado 2 vezes. Então, depois que você organizou seus preferidos, deixa eu te mostrar uma maneira muito legal de trabalhar com o Safari. No Safari, eu gosto muito de usar o recurso Abas, que nada mais é do que abrirmos vários sites ao mesmo tempo, sem termos várias janelas abertas. Então, por exemplo, o comando aqui é Command T. Ele vai abrir uma nova aba. Que no meu Safari aqui, e o padrão do Safari, na hora que você abre uma nova aba ou você abre uma nova janela, ela abra sempre essa primeira página aqui que a gente viu lá no início do vídeo. Eu já deixo os preferidos ali e dali eu continuo a minha navegação. Então eu deixei aqui primeiro a primeira aba que estava aberta. Notem que eu abri uma nova aba, ele não fechou a primeira. Então eu abri uma outra aba, deixei o site aqui da Apple Brasil. Vou aqui, por exemplo, no site da Apple Estados Unidos e vou abrir mais uma nova aba. Pode ser também clicando aqui nessa seta de mais, não precisa ser sempre o Command T. Então vou clicar na seta mais e então vou abrir o site que eu quero. Nesse caso aqui, olha só que legal. O uso de abas eu gosto muito quando eu vou fazer uma compra de algum produto e eu quero ver o preço dele em todos os lugares possíveis e imagináveis. Então, por exemplo, eu vou aqui no da Apple Brasil, vou olhar, por exemplo, o preço de um iMac. Vou entrar aqui na Apple Brasil e vou chegar lá no iMac. Na hora que eu chegar aqui, eu vou deixar ele aberto, com os valores aqui, não se assustem. Vou agora no site que eu abri a aba, que vai ser o site da Apple Store americana, só para a gente ter uma base de comparação. Vou deixar no mesmo site aberto. E nessa terceira abinha que eu abri, vou simplesmente jogar no Google o mesmo iMac que eu quero procurar. No Google tem essa aba Shopping, que mostra anúncios de várias lojas ao mesmo tempo. Olha que fácil que fica eu fazer a comparação de preços nos sites. Então eu estou com o primeiro site aberto aqui no Brasil. Logo depois eu já venho aqui no site americano, tem um outro preço. E aqui na minha abinha que está no Google Shopping, também tem um outro preço. Então aqui vai ter o preço de várias lojas, inclusive. Então, dessa maneira, eu consigo me organizar, fazer uma pesquisa muito maior, fazer uma busca muito mais otimizada e rápida. É assim que eu gosto de usar o Safari. E uma dica super legal é que caso você queira, por exemplo, eu quero deixar o preço do Apple Estados Unidos em primeiro lugar. Então eu vou na aba aqui e vou arrastar para a primeira posição. Notem que a aba que era da Apple Brasil foi para o lado direito e eu coloquei a aba da Apple Store americana no primeiro lugar. Então, se você fizer isso, você vai organizar a sua busca, a sua pesquisa de uma maneira muito mais fácil. Eu gosto de usar assim e eu penso que é muito prático usar o Safari dessa maneira. Uma dica legal para vocês é se você tem um iPad ou um iPhone configurado no mesmo iCloud que o seu Mac, você tem acesso a essas abas que você estava acessando aqui no Mac em todos os dispositivos. E vice-versa. Se estiver acessando alguma coisa no iPhone e no iPad, você consegue localizar aqui no Safari do Mac também. Agora vamos falar sobre o Mail. O Mail é o programa da Apple para sincronização de contas de e-mail no Mac. Então, se você tem várias contas de e-mail e precisa colocar todas no mesmo lugar, é aqui que você vai configurar. O Mail ele permite você configurar quantas contas você quiser. Agora eu estou na dúvida se tem algum limite, mas olha, eu já usei com mais de 30 e ele funciona super bem. Então você pode configurar quantas contas você quiser no meio do Mac. Ele funciona com todas as contas principais, Yahoo, Google, iCloud, né, o e-mail da Apple, mas funciona também com sua conta se caso ela não for nenhuma dessas principais. Às vezes uma conta corporativa, uma conta de empresa, ele também vai configurar normalmente. Se você não tem nenhuma conta de e-mail configurada no seu Mac, a primeira vez que você abrir um Mail, vai ser uma janela parecida com essa que você vai se deparar. Então aqui basta você seguir o passo a passo para uma adição de conta, entrando com seu e-mail, com sua senha e as configurações do seu e-mail, que já vai estar resolvido. Você vai passar a receber e enviar os e-mails diretamente aqui no Mail. Essa é a primeira interface que vemos ao ligar o Mail do Mac. Depois da conta configurada, é aqui que você vai localizar todos os itens. Então do lado esquerdo aqui, nós temos, por exemplo, a caixa de entrada. Então, aqui na caixa de entrada, aqui você vai ver todas as mensagens que estão chegando no seu computador. Caso você tenha mais de uma conta configurada, eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que fica. Aqui no Mail, nós podemos criar caixas de correio para separar alguns e-mails, seja por remetente, seja por conteúdo, seja por assunto, e organizar um pouco melhor nosso e-mail. Você também pode criar regras de e-mail, para que cada vez que receba um e-mail de alguém, esse e-mail vai diretamente para a caixa desejada. A regra pode ser tanto pelo e-mail,
pelo nome da pessoa, pelo assunto ou até mesmo pelo conteúdo do e-mail. Então eu vou te mostrar primeiro aqui, eu adicionei uma conta de e-mail, eu vou te mostrar como adicionar mais uma conta de e-mail para que você possa fazer essa gestão, igual eu te falei. Com o e-mail aberto, nós vamos em e-mail, adicionar conta, e ele vai me perguntar qual que é o e-mail que eu quero configurar. Então nesse caso aqui eu vou configurar um Gmail. Ao clicar em continuar, ele vai, por padrão agora do Google, abrir uma aba de internet me perguntando qual e-mail que você quer configurar, e isso já vai fazer o protocolo todo do Google. Então você vai entrar aqui com seu e-mail, com sua senha. Se ele tiver uma autenticação de 2 fatores, já vai chegar um SMS para você, ou vai te avisar num aplicativo do Google, seja o YouTube, seja o próprio aplicativo Google. Então, feito esse passo a passo aqui, a sua conta vai estar pronta para usar. Agora que eu fiz a configuração do e-mail, olha só que legal. Na minha caixa de entrada, agora virou caixas de entrada, mostrando todos os e-mails que estão vindo do iCloud e todos os e-mails que eu estou recebendo no Google. Então, feito isso, se eu clico, por exemplo, agora em caixas de entrada, automaticamente eu vou receber todos os e-mails juntos, separando apenas aqui por cima para saber quem é, de onde eu estou recebendo esses e-mails. Então, quando for iCloud, é o meu e-mail iCloud, e quando for Google, é o meu e-mail do Gmail. Agora, olha só que legal. Se eu vier aqui em cima em caixa de correio, nova caixa de correio, ele vai me perguntar onde eu quero salvar essa caixa de correio. Eu vou escolher aqui no iCloud e eu vou colocar o nome de Apple. Vou jogar todos os e-mails da Apple para essa caixa de correio. Agora notem que aqui embaixo vai aparecer essa caixa de correio que eu criei. Então agora eu tenho essa caixa Apple. Se eu vier aqui na caixa de entrada, separado aqui do iCloud, eu posso já puxar para dentro de Apple os e-mails que eu quero salvar dentro dessa caixa de correio. Então, criei a caixa de correio, eu vou arrastar os e-mails para lá. Feito isso, eles já estão organizados, não estão mais na minha caixa de entrada. Sempre que você for criar uma caixa de correio, opte por criá-la diretamente no seu servidor de e-mail, igual eu fiz aqui, ó. Vou até repetir para vocês. Ao escolher criar uma nova caixa de correio, escolha um dos seus provedores, que seja o iCloud, que seja o Google, qualquer um deles. Porque quando você cria uma caixa de correio e manda diretamente para o seu servidor de e-mail, esses e-mails e essas caixas também sincronizam em todos os seus dispositivos, independente se forem Apple ou não. Então a criação de uma caixa de correio diretamente no servidor é muito importante, porque tem a outra opção de eu criar no meu Mac. Se eu crio essa caixa de correio somente no meu Mac, somente aqui nele eu vou conseguir visualizar esses e-mails. Então, se eu precisar de acessar esse e-mail no telefone ou em qualquer outro lugar, eu não vou conseguir mais. Então, uma dica importante: crie sempre essa caixa de correio diretamente no seu servidor de e-mail. Agora vamos falar do calendário. O calendário, ele é um aplicativo responsável pela organização de todos os compromissos. É um aplicativo que eu mais uso no meu dia a dia. Vamos para a tela do Mac que eu quero te mostrar como configurá-lo. Olha só que legal. Estando aqui na tela do Mac, você provavelmente vai ver o seu calendário desse jeito aqui. Então nós temos a exibição por dia, por semana, por mês, por ano. E logo aqui do lado esquerdo nós temos 2 botões. O primeiro deles é o de exibir os calendários. Aqui é que nós vamos começar a organização. Eu gosto sempre de falar que nós precisamos criar calendários para cada tipo de compromisso que vamos ter. Para assim, à medida que nós formos criando compromissos, a gente vai identificá-los por cor. Então, por padrão, o iCloud, aqui mais um aplicativo que utiliza do iCloud e sincroniza essas informações para a gente. Então, o iCloud, por padrão, ele tem aqui o pessoal e o trabalho. Eu já criei aqui reuniões, mas quero te mostrar mais alguns. Então eu vou, para criar um novo calendário, eu venho aqui em Arquivo, Novo Calendário. Quando eu faço isso daqui, automaticamente ele vai criar um calendário sem título, que eu posso renomeá-lo, apertar a tecla Enter e pronto. Caso eu queira mudar a cor de um desses calendários, basta eu clicar com o botão direito, escolher alguma das cores que estão aqui embaixo, ou clicar em cor personalizada e fazer a cor que eu quiser. Vou trocar esse daqui para uma cor verde. Logo abaixo desses calendários do iCloud, nós temos outros.
Normalmente são calendários criados pelo próprio Mac ou pela Siri. Então, por exemplo, nós temos aqui de lembretes, essa uma mudança grande que o calendário recebeu agora com o macOS Sequoia. Então, quando você utiliza o aplicativo Lembretes, é um aplicativo que falaremos em breve sobre ele, automaticamente ele vai aparecer aqui no seu calendário também. Antes não é assim que ele funcionava, ele tinha um aplicativo próprio e você só via os lembretes lá. Agora, se você marcar um lembrete, ele aparece aqui no seu calendário também. Você tem aniversários. Quando você marca um aniversário de uma pessoa no contato dela, quando você coloca a data de nascimento no seu contato, automaticamente, quando estiver chegando o aniversário dele, você vai ver aqui no calendário. Os feriados nacionais, notem que aqui na frente tem uns 3 ondinhas, que significa que é um calendário público assinado automaticamente pelo Mac. Então é um calendário que é disponível para todo mundo. E esse aqui são as sugestões da Siri. À medida que a Siri vai incorporando ao seu computador, ela vai identificando assuntos que podem ser levados para o calendário. Por exemplo, você marcou uma viagem de avião, recebeu um e-mail da sua companhia aérea com a data do voo, o local e tudo mais, automaticamente a Siri pega essa informação lá no e-mail e já agenda aqui para você não esquecer. Mas vamos aqui à nossa organização do calendário. Aqui no calendário eu já criei 4 tipos de calendário diferentes. Note que eu estou falando o tempo todo de calendário, por quê? Quando a gente for marcar uma data e hora específica, será um compromisso. Então, o calendário é o que recebe os compromissos. Beleza? Então, vamos marcar um compromisso, ou aqui no Mac também você pode ver o nome de evento. Vai depender do ano, tá? Então, vou marcar um novo evento aqui. Você pode clicar nesse botão mais, ou simplesmente vir aqui em cima em arquivo, novo evento ou lembrete. Lembrando que, mais uma vez, esse lembrete só a partir do macOS Sequoia. Então, eu vou aqui no maisinho, eu gosto sempre de usar ele por aqui, e nós vamos criar um novo evento. Então, quando eu crio um novo evento, automaticamente ele vai cair no dia que eu estou. Então, hoje é dia 14, ele criou para o dia de hoje. Então, nós começamos sempre pelo nome do evento. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dentista. Agora, eu vou colocar aqui embaixo, a segunda informação que ele me pede é localização, ou se caso for uma reunião, eu já posso até mesmo criar uma ligação de vídeo via FaceTime. Mas nesse caso, dentista ainda é presencial, então eu vou marcar aqui. Rua, eu digitei uma aqui, ó, Avenida Bernardo Monteiro. Note que sempre que eu digitar o endereço, ele vai aparecer aqui algumas sugestões de endereço. Então eu vou marcar aqui funcionários, aqui em Belo Horizonte. Então, na hora que eu clico naquele endereço que a Siri sugeriu, automaticamente ele já vai adicionar o mapa ao meu compromisso. Então, se eu tiver perdido ou não souber como chegar, é só clicar aqui no mapinha que ele vai me direcionar até lá. Agora, depois que eu já coloquei o nome e o local, eu vou colocar quando começa e quando termina. Por padrão, quando a gente cria um compromisso, ele sempre vai ter a duração de 1 hora. E normalmente, quando eu já adiciono, ele marca no dia que eu estou, na hora que eu estou. Então ele criou o compromisso para hoje mesmo, às 21. Caso eu queira fazer numa data diferente, eu vou simplesmente clicar aqui na data que começa, eu vou colocar, por exemplo, para amanhã, e vou trocar o horário para as 14. Notem que ele já colocou que começa dia 15 do 10 às 14 e termina dia 15 do 10 mesmo às 15. Por padrão, 1 hora. Caso eu precise separar um pouco mais da minha agenda, eu vou e mudo aqui, por exemplo, para 15h30. Caso esse compromisso se repita, então eu posso ir todos os dias, todas as semanas, todos os meses, eu já posso marcar essa repetição, ou posso também marcar uma repetição personalizada. Às vezes eu tenho que ir toda terça e quinta, segunda e quarta. Então, a repetição vai fazer com que o próprio calendário já repita esse compromisso para a gente não ficar perdido. Então, vou colocar que ele repete aqui todas as semanas. Então, mais uma vez, criei o compromisso, eu coloco o nome, endereço se for um compromisso à distância, que horas e que dia que começa, que horas e que dia que termina, se tem uma repetição ou não tem uma repetição, se eu preciso que ele marque o tempo de viagem, aí ele vai separar um pouquinho antes, um tempinho aqui, eu vou colocar, por exemplo, ó, 15 minutos. Então, 15 minutos antes ele vai marcar no meu calendário.
E aqui o mais legal, quando eu coloco o endereço, quando tem o endereço. Alerta na hora de sair. Quando estiver aproximando do seu compromisso, automaticamente o calendário vai te avisar, ó, o trânsito está assim, está assado, saia daqui 30 minutos, saia daqui 5 minutos. Ele vai sempre monitorando o trânsito através do Google, do Waze e te dá a hora de sair. Caso você não queira ou o compromisso não tenha o endereço, é só você colocar que horas ou quando você quer que ele te avise. Então aqui, 5 minutos antes, 10 minutos antes, você vai escolher o alerta para esse evento. Faltou uma última coisa e para mim é mais importante. Selecionar qual tipo de compromisso é esse que eu marquei aqui. Então o dentista, olha, eu vou vir aqui em cima, nesse quadradinho azul, lembrando que aqui do meu lado esquerdo eu tenho quais são as cores. Vou clicar. É um compromisso pessoal, de trabalho, são reuniões, é aula. Então eu vou escolher que é um compromisso pessoal mesmo. Cliquei fora, ele já criou aqui para mim. Olha só que legal. Como eu coloquei a repetição, automaticamente ele fez semanalmente. Eu vou ter dentista até véspera de Natal. Então, se você aprender a criar um compromisso igual eu te mostrei aqui, a sua agenda vai ficar sempre organizadinha. Eu mudei aqui para visualização por dia, só para vocês verem como é. Lembra que eu marquei aqui que ele tinha um tempo de saída de 15 minutos antes do compromisso? Olha só que legal. O dentista está às 14, mas ele deu um tempinho aqui de saída um pouco maior, que é para eu me preparar para o trânsito que eu vou enfrentar. Então essa é uma maneira da gente criar um compromisso. Aqui na visualização por dia, você pode criar os eventos de uma maneira diferente também. Você pode, além de apertar no botão mais, você pode clicar em cima do horário que você quer que comece e soltar no horário que termina. Então, feito isso, as informações do evento vão para o lado direito aqui. Então, eu posso simplesmente criar aqui o evento, do jeito que eu quiser, natação, é uma aula que eu vou fazer. Então, eu posso colocar ou não o endereço, vamos supor que é só um bairro, Buritis, aí já vai dar uma ideia mais ou menos de onde vai ser. Como eu já cliquei e arrastei até o horário que eu preciso, automaticamente ele já clicou. Se eu quiser aqui, eu posso até aumentar um pouquinho mais, ele altera aqui. E ele já me pergunta se eu quero que me alerte quando eu for sair. Vou falar que eu não preciso, eu quero só que ele me avise 1 hora antes. Pronto. Mesmo assim, ele vai te sugerir um horário de sair, só não vai te dar um alerta. Vai ficar na telinha do seu Mac, lá no canto direito, a notificação do calendário. Então, feito isso, eu passei agora para organização por semana. Notem que legal que vai ficar no calendário. À medida que a gente vai tendo várias atividades, a gente marca essas atividades, o calendário vai tomando a sua cor. Então, à medida que você vai tendo compromissos marcados, você já vai tendo a ideia por cor quais são os tipos de compromissos que você vai ter naquele dia. Agora, deixa eu te mostrar um recurso super legal, unindo o e-mail, que acabamos de ver, com o calendário. Então, vou abrir o e-mail e vou te mostrar. Olha só que legal. Tem um e-mail aqui. Olha, é meu mesmo. Que tal uma aula ao vivo dia 21 de novembro às 20h30? Olha só que legal. Ele já destacou para a gente aqui o 21 de novembro às 20h30. Notem que vai ter uma setinha aqui do lado. Então, se eu clicar, automaticamente ele já vai marcar para a gente um compromisso na quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, aula ao vivo, que é o título do e-mail. Então, aqui eu vou simplesmente escolher qual é o tipo de compromisso que ele é. É uma aula, é uma reunião, é um trabalho? Então, já vou deixar aqui como aula e vou clicar em adicionar. Então, em breve, mais informações. Eu voltei no calendário aqui na visualização por dia para mostrar para vocês como que fica. Olha só que legal. Ele já colocou aqui as informações, a hora que começa, a hora que termina, a data. E aqui, do lado direito, olha só que legal. Mostrar no meio. Então, se eu clicar mostrar no meio, ele vai mostrar de onde veio a marcação desse evento. Então, está aqui o e-mail que foi recebido com essa informação. Agora vamos falar sobre o Notas. Um aplicativo perfeito para você fazer anotações rápidas, listas de compras, ideias que teve, pauta de uma reunião. Então, você consegue fazer com Notas muitas coisas. Vamos lá? Ao abrir o Notas, nós temos alguns botões aqui e eu vou te mostrar as funções deles. A Apple utiliza muito esse botão aqui, que é tipo um papel e uma caneta, sempre que vamos começar alguma anotação, seja no Notas, no e-mail ou no Mensagens. Então, clicou aqui, você vai conseguir criar uma nota. Notem que sempre ao escrever uma nota,
a primeira frase será o título. Ela vai ganhar até uma característica diferente. Então, eu vou até fazer aqui bem óbvio, né? Aqui, título, aqui. Notem que ele fica maior, em negrito. E se você dá um Enter, que já é para pular para a parte de baixo, para a linha de baixo, aqui já volta a fonte original de corpo. Nada impede que nós mudemos isso. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma frase e eu quiser alterar o estilo dessa frase, é nesse botão aqui, ó, um azão e um azinho, que você vai escolher qual o estilo. Então você pode colocar novamente como título, como um cabeçalho, que vai ser um pouco menor do que o título, como corpo, como estilo fixo. Então você tem várias opções de estilo para aplicar no seu texto aqui no Notas. A única coisa que você não vai conseguir mudar aqui é a fonte e o tamanho, mas aí você pode usar esses estilos aqui para facilitar a sua vida. Logo aqui do lado nós temos o botão de checklist. Ele é o seguinte, eu até criei uma nota aqui, ó, de lista de compras. Então, se eu der um Enter e simplesmente clicar no botão de checklist, ele vai começar a fazer uma listinha para a gente. Então eu preciso comprar brócolis, doce de leite, leite, ovos, farinha. A minha associação de produtos que eu preciso comprar tá bem estranha, né? Mas tudo bem. Então, se você for fazendo essa lista aqui, o seu checklist, chegou no supermercado e já pegou o brócolis, você pode vir simplesmente no seu telefone, já que o Notas também sincroniza no iCloud. Você não precisa levar o Mac para o supermercado, você pode usar o seu telefone. Clicar aqui em brócolis. Automaticamente, ele vai marcar como concluído. Na primeira vez, talvez você receba essa notificação aqui, que é para ativar a ordenação dos itens marcados. Você marcou um item, ele vai para o final. Então, chegou, pegou leite, pegou farinha, pronto. Não achou nem doce de leite, nem ovos. Pode deixar aqui, na próxima vez que você voltar, você pode usar novamente essa mesma lista. Acabou o produto em casa, você pode voltar nessa lista e desmarcá-lo. Ele vai subir e você pode continuar essa lista sempre. Então, você pode fazer uma lista bem grande de produto e deixá-la aqui prática e fácil para você não se perder no mercado mais. Já esse outro botão aqui é para adicionar uma tabela. Caso você queira fazer algumas informações ou adicionar alguns dados na anotação que você está fazendo, ou às vezes numa ata de reunião, você pode usar a tabela também para inserir informações. Já esse outro botão aqui, que é o de gravar áudio, ele é um recurso que está disponível apenas no macOS Sequoia. Você também pode adicionar à sua nota uma gravação, igual como se você estivesse usando o aplicativo gravador, mas ela vai ficar aqui dentro da nota automaticamente. Então olha só que legal, ele coloca ali a nova gravação, a data e quanto tempo. Caso você não queira, é só você apagar. Esse outro botão aqui serve para nós anexarmos arquivos ou fotos. E caso você tenha um telefone e esteja perto do seu computador, você também já pode aproveitar para tirar foto, escanear documentos ou até mesmo adicionar um desenho. Basta que ele esteja próximo do seu telefone que esses botões vão funcionar. Já esse botão do cadeado permite que nós bloqueemos a nota. Caso você goste de fazer as anotações de senhas usando o Notas, você deve bloquear essa nota. Alguns bloqueios permitem que você use ou a senha do computador, ou a mesma senha do telefone, ou a digital, caso o seu computador já tenha, ou até mesmo o rosto, no caso do telefone. Então bloqueie essa nota para que só quem tem a senha consiga vê-la. Importantíssimo caso você anote informações sensíveis, importantes ou até mesmo senhas. Aqui no botão de compartilhar, quando você clica nele, você tem duas opções de compartilhamento: a colaboração ou enviar uma cópia. Quando você quiser que alguém trabalhe na nota junto com você, você vai clicar em colaborar. Agora, se você precisa apenas enviar uma cópia para outra pessoa ler, aperte em enviar uma cópia. Parece boba essa diferença, mas é importantíssimo, porque se você manda para alguém colaborar nessa nota, se a pessoa apaga alguma informação, apaga da sua nota também. Já a cópia não, ela fica uma cópia separada da sua. O Notas também tem essa barra lateral, que nós podemos criar pastas e subpastas com temas para organizar cada tipo ou cada nota que nós tivermos. Vocês vão notar que eu estou sempre criando uma pasta para organização, mas é super importante para não me perder. Por padrão, quando a gente usa o iCloud, a primeira pastinha vai ser essa, Todas iCloud, que ela vai fazer uma união de todas as notas criadas em todas as pastas que você tiver.
Essa segunda pasta, Notas, é a pasta padrão do aplicativo. Então, toda vez que você não tiver mais de uma pasta, a única pasta que você vai ter vai ser essa Notas. Criou uma nova pasta, vai aparecer essa aqui de cima, Todas iCloud. Então, para criar uma pasta é super fácil. Você pode tanto ir aqui em cima e clicar em Nova Pasta, ou quanto vir no botão aqui embaixo e clicar também em Nova Pasta. Quando você cria uma pasta, ela vai ficar vazia. Então, vou chamar essa aqui de pasta teste. Ela vai criar uma pasta vazia. Você pode vir aqui em todas as notas da iCloud e arrastar uma nota para dentro dessa pasta que nós criamos. Então, a lista de compras veio para a pasta teste. Agora, se essa pasta que a gente criou precisa ser uma subpasta de alguma pasta existente, é só você pegar, arrastar essa pasta, por exemplo, para dentro de pessoais, automaticamente, olha só que legal, ele vai inserir a minha pasta dentro da pasta pessoais. Então agora ela já virou uma subpasta. Então aqui eu tenho a pasta teste com a minha listinha de compras. Então fazendo essa organização fica super fácil de você não se perder. Mas caso aconteça de você não lembrar onde está uma nota, aqui também temos a lupinha. Clicou na lupa, você vai conseguir fazer a busca sugerida aqui da Apple, notas bloqueadas, notas compartilhadas, notas com alguns checklists, ou simplesmente digitar o que você quer. Olha lá, de lista, ele já achou a lista de compras. Há uma dica legal aqui, é se caso você já tenha várias notas dentro de uma pasta e precisa fixar no topo as mais importantes, basta você passar o mouse da esquerda para a direita e vai aparecer esse botão de fixar, ou simplesmente clicar com o botão direito e apertar fixar a nota. Ela vai separar, então se você tiver várias notas aqui, as fixadas ficarão sempre no topo. Esses são apenas alguns dos aplicativos que o Mac tem nativamente. Eles foram projetados para facilitar e aumentar a produtividade no nosso dia a dia. Eu ainda vou voltar para falar de outros aplicativos nativos e as suas funções. Hoje nós vimos sobre o Safari, o Calendário e o Notas. E se você gostou do tour por esses aplicativos, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para continuar aprendendo cada vez mais sobre o seu Mac. Um abraço e até breve.